Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Você já imaginou o maior ídolo da história do Flamengo deixando o clubismo completamente de lado para defender um jogador do Palmeiras? Pois é, torcedor, isso aconteceu de verdade. Zico, o eterno galinho de Quintino, surpreendeu o país ao rasgar o verbo em defesa de Vitor Roque, o jovem atacante do Verdão que está sendo julgado pelo STJD por causa de um simples meme que viralizou após a vitória sobre o São Paulo. A atitude do ex-craque pegou todos de surpresa, principalmente porque nos bastidores existe uma forte pressão, e pasme, essa pressão vem do próprio Flamengo. De acordo com informações de bastidores, o clube estaria articulando junto a um deputado ligado à torcida rubro-negra para que Vitor Roque seja punido de maneira exemplar. Mas Zico, com toda sua moral, história e respeito dentro do futebol, decidiu romper o silêncio e se posicionar contra o que ele chamou de um exagero que envergonha o futebol brasileiro. Em um discurso firme e direto, Zico teria dito que o futebol brasileiro está perdendo completamente a noção das proporções, transformando qualquer brincadeira de rede social em um caso de tribunal. O ex-craque destacou que o jovem palmeirense não cometeu nenhum ato de violência, não ofendeu adversários dentro de campo e apenas participou de uma onda de humor criada pela própria torcida. Para o Galinho, transformar o meme em um processo disciplinar é sinal de que o futebol se afastou daquilo que sempre o tornou mágico, a paixão e a leveza do jogo. Zico ainda lembrou que viveu épocas em que as rivalidades ficavam dentro das quatro linhas, e que hoje o esporte está sendo manchado por disputas políticas e por quem quer controlar os bastidores. A fala dele foi vista como um verdadeiro tapa de luva de pelica firme, elegante e cheia de peso. E mais, segundo ele, o STJD deveria ter mais bom senso e independência, em vez de se deixar influenciar por interesses externos. Uma crítica direta às pressões vindas de figuras ligadas ao Flamengo. Depois dessa fala poderosa, o impacto foi imediato. Fontes próximas ao clube afirmam que a diretoria do Flamengo, que até então estava incentivando discretamente o endurecimento da punição contra Vitor Roque, resolveu recuar. As conversas que vinham sendo mantidas com o deputado envolvido no caso foram interrompidas, e a orientação agora é deixar o caso esfriar. O pronunciamento de Zico desmontou toda a narrativa que vinha sendo construída, e expôs uma verdade que muita gente preferia esconder. O futebol brasileiro ainda sofre com manobras políticas e jogos de influência fora das quatro linhas. A repercussão foi tão grande que o nome de Zico rapidamente dominou as redes sociais, sendo exaltado não apenas por flamenguistas, mas também por torcedores de outros clubes, especialmente os palmeirenses, que reconheceram a coragem do ex-jogador em se posicionar contra algo que ele acredita ser injusto. E o curioso é que a fala de Zico parece ter gerado um efeito dominó. Dentro do STJD, há quem admita que o caso começou a ser revisto com mais cuidado após a repercussão. O julgamento, que estava praticamente encaminhado para uma punição pesada, agora se encontra em uma espécie de impasse. Internamente, alguns auditores teriam pedido para reavaliar as provas e ponderar se o episódio realmente justifica uma sanção tão dura. Afinal, estamos falando de um jovem atleta que apenas se envolveu em uma brincadeira da torcida. E nesse ponto a fala de Zico ganha ainda mais peso, porque ela vem de alguém que sempre defendeu o respeito e a ética, mas também a alegria e a liberdade dentro do futebol. Ele foi a voz da razão no momento em que muitos preferiram se esconder atrás do clubismo e da rivalidade. O que mais chama a atenção é que Zico não apenas defendeu Vitor Roque, mas também mandou um recado claro a todos os que tentam transformar o futebol em palco de politicagem. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está em defender cegamente as cores do próprio clube, e sim em defender o que é justo. E é exatamente isso que mexeu com a cabeça de muita gente dentro e fora dos bastidores. Até comentaristas esportivos conhecidos por evitarem polêmicas começaram a reconhecer que o Galinho resgatou um valor que anda esquecido no futebol moderno: o da coerência. O caso Vitor Roque, que parecia caminhar para uma decisão previsível, agora tem um novo enredo. E a opinião pública, impulsionada pela fala de uma lenda viva, começou a fazer pressão na direção contrária, a pressão pela justiça e pelo bom senso. E aí, torcedor, fica a grande pergunta: depois dessa postura corajosa e inesperada de Zico, o que será que vai acontecer agora? Será que o STJD vai manter a decisão de punir Vitor Roque apenas para não dar o braço a torcer?
Ou será que a repercussão e o peso da fala do Galinho de Quintino vão fazer o tribunal recuar e reconhecer que passou dos limites? Uma coisa é certa, quando um ídolo desse tamanho fala, o futebol inteiro escuta. E Zico mostrou que mesmo longe dos gramados, ainda consegue mudar o rumo de uma partida, dessa vez, a partida da justiça contra o absurdo. Então comenta aí embaixo, você acha que o STJD vai manter a punição ou vai recuar depois dessa bomba? Quero saber a sua opinião, porque essa história ainda promete novos capítulos. Próxima notícia. Diretor técnico do Flamengo, José Botto, entrou na mira do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, após suas declarações sobre um suposto favorecimento ao Palmeiras depois da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a diretoria do Verdão enxerga a manobra do dirigente carioca para pressionar a arbitragem em favor do Flamengo em confronto decisivo no Maracanã. Segundo informações apuradas pela ESPN, o dirigente rubro-negro será convocado para prestar esclarecimentos após afirmar à imprensa que o que acontece em outros campos deixa suspeitas. A fala de Botto repercutiu rapidamente nos bastidores do futebol brasileiro e despertou a atenção do tribunal, que entende que declarações públicas desse tipo podem colocar em xeque a credibilidade da arbitragem e da própria competição nacional. A ação do STJD segue uma linha de postura mais rigorosa do órgão em casos de insinuações contra a arbitragem, como ocorreu recentemente com John Testor, dono da SAF do Botafogo, que precisou desembolsar R$ 1 milhão em multa para encerrar um processo aberto após acusações sem provas sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro. Outro caso emblemático foi o de João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, que acabou suspenso por 3 partidas depois de declarar, em 2023, que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 vezes, também em tom de crítica às decisões da arbitragem. Nos bastidores, segundo a ESPN, pessoas próximas ao dirigente do Flamengo demonstraram desconforto com o fato de José Botto ter tomado conhecimento da convocação do STJD pela imprensa, e não de forma direta pelo tribunal. O episódio teria gerado mal-estar interno no Clube da Gávea, que agora busca compreender a dimensão real da convocação e seus possíveis desdobramentos. Além disso, há uma preocupação crescente com o clima dentro de campo, já que Flamengo e Palmeiras se enfrentam em breve, em uma partida que promete ser cercada de tensão após semanas de troca de farpas e polêmicas públicas entre dirigentes e torcedores dos dois clubes. O duelo entre Flamengo e Palmeiras, marcado para o dia 19 no Maracanã, deve acontecer sob forte pressão, principalmente sobre a arbitragem. Fontes ligadas ao clube carioca afirmam esperar uma atuação isenta, mas nos corredores do futebol, há quem acredite que as falas recentes de Botto possam acabar criando um ambiente ainda mais pesado para o confronto. A expectativa é que o STJD avalie o caso com base nos trechos exatos das declarações e determine se houve, de fato, insinuação direta contra o sistema de arbitragem ou apenas uma crítica genérica, como o dirigente tenta sustentar. Quando questionado após a derrota do Flamengo para o Bahia sobre possíveis favorecimentos ao Palmeiras, principalmente depois da virada polêmica do Verdão sobre o São Paulo, José Botto respondeu de forma contundente: perdemos por culpa nossa e erros nossos, mas o que se passa em outros campos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF e com o presidente da comissão de arbitragem, mas continua igual. O que acontece em outros campos deixa suspeitas. O árbitro que nos prejudicou contra o Cruzeiro ganhou como prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. Alguém da CBF tem que vir falar sobre isso. E ele não parou por aí. Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Não parece ser apenas falta de qualidade dos árbitros, porque os apitam de uma maneira quando vão em um time e apitam de outra para outro. Isso nos prejudica e prejudica o esforço dos nossos jogadores. Sabemos que temos que melhorar muita coisa e não fugimos das nossas responsabilidades. Agora temos que trabalhar e fazer o nosso, mas não podemos ser sempre prejudicados e nossos rivais beneficiados. Isso não. Eu não sei como resolver isso, mas alguém vai vir explicar o que está acontecendo, concluiu o dirigente. A torcida sabe, o jogo do dia 19 no Maracanã vai muito além dos 90 minutos. É o duelo entre o trabalho e o discurso, entre quem fala e quem prova. E o Palmeiras mais uma vez vai entrar em campo para mostrar por que é o time mais temido do país. Enquanto uns tentam desestabilizar o ambiente com declarações polêmicas, o Verdão segue o caminho da disciplina, da força e da fé no elenco que não se entrega.
Agora é hora da torcida fazer sua parte, lotar os comentários, mostrar a força da nação alviverde e deixar claro que ninguém cala o Palmeiras. Então comenta aí, torcedor. Você acha que o STJD vai ter coragem de aplicar a mesma punição que deu a João Martins e Testor? Ou será que dessa vez o tribunal vai aliviar o lado do Flamengo? Quero ver a opinião de vocês aqui embaixo. E se você acredita que o Palmeiras vai responder tudo isso com bola na rede, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque o próximo capítulo dessa rivalidade promete pegar fogo.